É dia muito movimentado em Brasília, também na Polícia Federal. Afinal, Anderson Torres e Valdemar Costa Neto também prestaram depoimento à PF, não foi? Isso mesmo, um pouco antes do senador Marcos Duval chegar, quem saiu aqui também da sede da Polícia Federal foi Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL. Ele também foi ouvido nesta quinta-feira em fator de declarações feitas na semana passada. Isso porque o presidente do PL disse ter recebido também várias sugestões, documentos em que orientava como eles deveriam agir, aplicar o artigo 142, isso para reverter o resultado das eleições no ano passado. Inclusive, nós já tivemos acesso ao depoimento do Valdemar Costa Neto, inclusive eu separei alguns trechos aqui, e um dos questionamentos era sobre como eles reagiram, se o PL tinha um certo inconformismo, e ele disse que isso foi tratado como foi mostrado pela imprensa, né? Eles contrataram uma empresa de auditoria justamente para poder apurar, e teve essas questões das urnas que eles questionaram, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, dessas urnas que não poderiam ser identificadas por serem muito antigas. Ele falou também, foi questionado sobre o seu relacionamento com Anderson Torres. Ele disse, inclusive, que só encontrou com o ex-ministro da Justiça apenas uma vez, né, e que eles não tinham contato. Ele também disse que não tem o nome das pessoas, que ele recebeu de 2 a 3 documentos que seriam semelhantes ao que Anderson Torres tinha na casa dele, porém não era o mesmo documento. Essas pessoas não são identificadas, uma delas, inclusive, ele disse que foi uma advogada que o abordou no aeroporto, e quando ele chegou em casa, abriu esse documento, ele viu que se tratava de uma sugestão para determinar aí, para decretar o artigo 142, mas que isso ele também nunca levou a conhecimento do partido dele. E sobre ele ter destruído esses documentos, ele disse que fez isso porque ele não é a favor de golpe. Tanto ele quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deixou bem claro isso no depoimento, que eles não são a favor de golpe, que ele não estava se sentindo bem com esses documentos em casa. Por isso, ele os triturou, destruiu as provas, né? Digamos assim. É isso, pelo menos, que a acusação vem contra eles, né? O fato dele ter triturado esses documentos, a justiça agora quer apurar qual seria o teor, se realmente teve um teor golpista ou não, já que não só ele, como também Anderson Torres e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro pode estar sendo acusado aí neste inquérito após essa operação que teve na casa do Anderson Torres, encontrou também esta minuta. Então, hoje, aproveitando já para falar também sobre a questão do depoimento de Anderson Torres, esse depoimento foi longo, durou cerca de 7 horas, eu estava lá inclusive no batalhão da Polícia de Aviação Operacional, onde Anderson Torres permanece preso desde o dia 14 de janeiro, Daniel. A gente lembra que foi ouvido num primeiro momento, mas neste primeiro depoimento, por uma estratégia da defesa, ele permaneceu calado, né, porque a defesa alegou que não tinha acesso aos autos. São 3 inquéritos que correm contra Anderson Torres, não só por causa desta minuta, esse decreto, um rascunho de decreto presidencial que instauraria estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, como também toda essa história, né, que causou inclusive a prisão de Anderson Torres, foi os atos no dia 8 de janeiro que terminaram aí em vandalismo, na invasão nas sedes dos 3 poderes. Então, Anderson Torres, no primeiro depoimento, ficou calado. No dia 23 de janeiro, a gente lembra que estava marcado o depoimento, porém foi adiado, isso porque o ministro Alexandre de Moraes liberou, né, os autos, os inquéritos para os advogados, para a defesa de Anderson Torres poder acessar esses inquéritos. E então, depois disso, o inquérito agora, aliás, o depoimento foi remarcado para o dia de hoje. E aí esse inquérito é mais complicado da gente ter acesso, porque é um inquérito que está em sigilo. Então a gente fica na expectativa do que realmente Anderson Torres falou, se vai ter algum tipo de contradição, assim como aqui no caso do senador Marcos Duval. Tá Daniel, certo. volto com você. Perfeito. Dia muito movimentado aí na Polícia Federal. A Berenice Leite segue acompanhando. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ela.
Mais análise, mais opinião. Jorge Serrão, claro, quero escutá-lo acerca desse depoimento de Marcos Duval. Muitas dúvidas certamente serão esclarecidas nesta ocasião. Os policiais irão questioná-lo em relação às muitas informações que foram compartilhadas ao longo do dia. Essas informações serão juntadas neste inquérito que apura aquela minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres. Agora, uma pergunta, Serrão. O fato de ele ter feito essa live, essas revelações, no primeiro dia de Daniel Silveira, sem foro privilegiado, foi uma coincidência? Parece tudo uma grande coincidência, uma grande armação que converge para um fato. O sistema quer processar, punir Jair Bolsonaro por algum motivo, enquadrá-lo aí na questão de tentativa de golpe ou qualquer outro crime parecido. O que se viu até agora é golpe do disse-me-disse. Materialidade, por enquanto, não foi apresentada. O que tem é gente falando demais. E reinventa-se até aquele provérbio caipial, né? Diz que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Agora, quem fala demais dá bom dia, boa tarde ou boa noite para a Polícia Federal. Agora, Cristiano Vilela, além de Marcos Duval, também prestaram depoimento hoje à Polícia Federal, Anderson Torres, ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública, e também o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Valdemar, no contexto daquelas entrevistas, né, em que ele disse que há muitas minutas, como aquela que foi encontrada na casa de Anderson Torres durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Federal, e Anderson Torres ouvido no contexto dessa minuta encontrada e em meio àquelas investigações que apontam para suspeitas de omissão em relação aos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Ao que tudo indica, dessa vez ele parece ter sim prestado depoimento. Quais são suas expectativas em relação aos próximos passos, em relação a esses dois movimentos de hoje? Em relação a Anderson Torres, é importante que seja esclarecido se de fato houve algum tipo de negligência por parte da Polícia do Distrito Federal, por parte dos agentes de segurança, até porque as imagens são imagens bárbaras do que ocorreu naquela data, e existe uma série de imagens que mostram a polícia abandonando o posto, saindo de determinados espaços que acabaram permitindo a entrada dos vândalos na Praça dos Três Poderes. Então, é importante, Anderson Torres é uma peça-chave para que se compreenda essa engrenagem, esse quebra-cabeça. O outro caso do dia, o outro depoimento, que é o depoimento de Valdemar da Costa Neto, realmente Valdemar da Costa Neto, para usar a expressão que o nosso amigo Serrão usou agora, ele deu bom dia, boa tarde, boa noite a cavalo, não tinha que falar nada do que falou, fez ali uma graça, algum comentário, e agora é obrigado a ter que esclarecer isso para a Polícia Federal. Me lembrou o bordão de um humorista, Eliezer Mota, que usava um personagem Batista, né? Cala a boca, Batista. Nesse caso, cala a boca, Valdemar, não fala muito que você se complica.